Vamos falar com Deus. Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, vamos falar com Deus mais uma manhã na presença do nosso adorado Senhor, pedindo, é claro, que Ele nos instrua e nos abençoe em mais uma semana de campanha, gente. É isso aí, mais uma semana de campanha, retomando aí, é claro, o fôlego, né? E avançando vitoriosamente, sem medo, na certeza de que aquele que começou a boa obra em nós, claro que certamente Ele a completará. Nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus milagroso, a um Deus excelso, a um Deus santo, a um Deus bendito, a um Deus maravilhoso, que não nos deixa só em meio às adversidades da vida, um Deus que nos ajuda, um Deus, aleluia, que é firme nas promessas que nos faz, um Deus que move, um Deus que trabalha, um Deus que edifica, um Deus que conduz, e certamente nessa manhã Ele será na tua vida como foi na minha e como é na vida daqueles que o fazem, como Senhor e Salvador das suas vidas. Temos vivido, é claro, dias negros, dias de lutas, mas, em contrapartida, nós temos um Deus que, em meio às crises e adversidades, Ele nos sustenta com a sua destra fiel e nos conduz em vitória. Quem poderia tirar você do lugar que Deus, o Senhor, colocou? Quem poderia invalidar um projeto que Deus, o Senhor, já estabeleceu para você vivenciar? Eu digo que ninguém. Ninguém pode derribar um edifício que Deus construiu. Ninguém pode tirar de você aquilo que Deus te deu. E eu acredito que se porventura você foi assaltado, roubado pelo diabo, o Senhor te devolverá dobrado. Porque aquele que serve a Deus, ainda que ele passe por lutas e reveses, fadigas e adversidades, ele não ficará no prejuízo. Deus, o Senhor, de forma tremenda e poderosa, nos ajudará na nossa caminhada e nos conduzirá em triunfo. É por isso que ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você sabe quem é o seu maior vilão? É o estresse. Ele tem roubado a sua alegria, tem roubado a sua fé, tem roubado a sua saúde. Nesse afã de resolver as coisas dentro do seu tempo, você literalmente tem se prejudicado. Mas se nessa manhã você entregar a sua vida aos cuidados daquele que pode, se você lançar sobre ele a sua ansiedade, pode ter certeza que tão certo como ele cuida dos pássaros e veste as flores do campo, ele de forma poderosa e milagrosa cuidará de você e te susterá. Eu não tenho a menor dúvida. Até quando eu saio para comprar uma peça, eu entrego a minha vida no Senhor. E Ele prepara a loja, Ele prepara as coisas, Ele prepara tudo para que eu me vista conforme a sua vontade, para que o nome dele venha a ser glorificado. Deus, o Senhor, está cuidando da tua vida, minha irmã. Anima o teu coração nessa manhã. Alegra-te no Senhor. Levanta essa cabeça. Nós só estamos começando mais uma semana para glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Eu tenho certeza que o ponteiro de Deus está trabalhando muito superiormente, maior e mais rapidamente do que tudo aquilo que nós venhamos estabelecer como tempo para a nossa vida. Portanto, você sabe o que é que nós vamos fazer hoje? Descansar. Descansa, mulher de Deus. Descansa, homem de Deus. A tua e a minha hora está chegando. Persevera. O Deus que começou o trabalho vai até o fim. Ele não vai deixar essa obra pela metade. Foi por isso que ele me mandou levantar esta segunda campanha para ser complemento dos 60 dias de jejum e oração que nós, aleluia, começamos na presença do Senhor. As mãos do Todo-Poderoso estão atoladas no barro da tua vida, Ramanagasuité, e Ele vai dar uma nova estrutura, Ele vai dar uma nova forma, uma nova cara, uma nova performance, aquilo que o Senhor, aleluia, começou a trabalhar na tua vida. Eu sei que deserto não é coisa boa, deserto não é lugar de facilidade, deserto não é lugar, aleluia, aonde você passa galhardamente, sorrindo à toa. Não, deserto é lugar de lágrima, deserto é lugar de humilhação, deserto é lugar de trabalhar de Deus na nossa vida. Quando Deus, o Senhor, nos leva para o deserto, Ele leva para destruir bases que formamos ao longo da nossa caminhada, baseada em pensamentos e em propostas que nós abraçamos para a nossa vida como verdades. Porém, quando Deus, o Senhor, nos leva para o deserto, Ele destrói aquilo
aquilo que fazemos para construir aquilo que verdadeiramente promoverá para nós uma vida edificada, uma vida santificada, uma vida bem-sucedida naquele que essa obra maravilhosa começou. Portanto, estamos aqui para completar a obra que o Senhor começou. Foram 60 duros dias de jejuns e de oração. O Satanás do inferno atacou minha saúde, atacou muitas pessoas com adversidades, mas nós vencemos 60 dias e o Senhor disse: filha minha, levante mais, aleluia, 5 campanhas de jejum, porque eu, o Senhor, ouvi o clamor de vocês e vocês alcançaram o meu favor. Oh, glória a Deus! É por isso que estamos aqui, meu filho. Não estamos aqui de qualquer forma, não. Nós estamos aqui não de qualquer forma e nem de forma equivocada. Nós entramos nesse projeto porque é o Senhor que conhece a minha e a tua vida, a minha condicionante e a tua, as minhas motivações e a sua, nesta manhã, está trabalhando de forma maravilhosa para fazer valer, para fazer cumprir aquilo, aleluia, que Ele já nos havia falado. É manhã de providência. Assim como Esté se preparou para entrar na presença do Rei, nós também estamos analisando, estamos orando, estamos buscando, estamos nos humilhando, e quando a nossa oportunidade nos for dada, chegar, nós não iremos gaguejar. Quando Ele disser o que tu precisa, nós saltaremos num pé só e vamos gritar que nem aquele cego, aleluia, Bartimeu, que disse: eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. E o Senhor olhou para ele e não disse outra palavra, senão disse: veja. E eu creio que nessa manhã o Senhor também abrirá os meus olhos e os teus olhos, e há de manifestar em nós aquilo, aleluia, que nós estamos buscando. Eu sei que nessa manhã não são poucos aqueles que estão chorando agora pela perda de entes queridos, pelas lutas e confusões que estão atolados. Mas eu creio que em meio a essas lutas e adversidades, nós temos um Deus tremendo e poderoso que age, que peleja e que trabalha pela minha vida e pela sua vida. Nesta manhã, querido, olhe para esse deserto, aleluia, não como uma prova que você sairá dele reprovado. Ao contrário, você vai olhar para esta luta na certeza de que estamos com os nossos pés na trilha certa e o Senhor, de forma tremenda e poderosa, nos conduzirá até aquele lugar que Ele prometeu como lugar de vitória para a minha vida e para a sua vida. Nós estamos, aleluia, sendo conduzidos não mais pela nossa própria vontade, mas por aquele que nos chamou e nos arregimentou para a batalha. Eu sei que alguns daqueles que no nosso lado estão zombando, não estão entendendo nada desse tratamento de Deus na nossa vida. Há muitos daqueles que, com a personalidade de Faraó, ficam dizendo que estamos loucos, porque estamos caminhando num deserto que, aos olhos de quem vê, não teremos salvação. Porém, o que eles não sabem é que aquele que nos conduz é aquele que nos fará passar pelo meio do mar e nos dará a vitória do outro lado. Eu creio que o Senhor está conduzindo você, apesar de estarmos rodeando há longos dias por essa peleja, aguardando nessa campanha no Senhor. Deus, o Senhor, em alguns momentos, nos faz rodear em torno dos nossos objetivos para que no tempo certo Ele venha realizá-los. É por isso que nessa manhã, querido, nós estamos aqui, porque nós vamos chegar ao nosso sonho. Nós iremos alcançar os nossos objetivos. Aquilo que o Senhor traçou, Ele mesmo está preparando. Se necessário for, Ele abrevia caminhos. Aleluia, Ele abrevia dias. Ele nos conduz por novos caminhos. Mas aquilo que Ele prometeu nos dar, vai chegar. Ainda que você tenha que comer maná do céu. Alamandarabassuitéria. Ainda que você tenha que beber água de rocha. Mas o povo de Deus é por Ele sustentado. Se preocupe não, que não vai faltar nada. Ele nos conduz em milagre e nos dignifica através da nossa fé com feitos inexplicáveis, porque Ele é um Deus que derriba muralhas, que Ele levanta muralhas como verdadeiras paredes, para que nós venhamos passar a pé seco e o nome dele venha a ser glorificado. Por isso, nesta manhã, levanta-te na presença do Senhor, porque os problemas que se levantarão adiante de nós, eles cairão, eles ruirão, porque o Senhor está por nós a pelejar. É por isso que estamos aqui e não iremos recuar.
Não iremos retroceder, não iremos voltar atrás, porque o nosso Senhor já nos tem dado garantia de que Ele é para nós o alento e sustento em dias gélidos, de vazios e adversidades. Por isso, nesta manhã, você embrace o escudo da fé agora, porque o agente realizador, operador de milagre, já ouviu a nossa oração. Meu Deus, que conforto é para a minha alma saber que o Senhor já ouviu a minha oração e que nesta manhã Ele agirá em favor da minha causa e em favor da tua. Nós não estamos só, queridos. Essa é a certeza que eu tenho na minha alma. Por isso não tenho desistido. Por muitas lutas tenho passado, mas o Senhor me tem assegurado vitória. Por muitos vales eu tenho cruzado, mas o Senhor tem dito: Ivna, siga em frente, porque eu sou contigo. É por isso, meu querido, que o Senhor diz: bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Eu creio, e é por isso que nós, como cidadãos do céu, Ele, aleluia, de forma tremenda e poderosa, nos conduzirá a cada manhã na garantia da nossa vitória. Desista não, meu querido, não desista. Deus está pelejando pela nossa vida, está fazendo por mim e por você aquilo que nós não podemos fazer. O que a gente pode fazer, Ele faz, aleluia, aleluia, meios e situações para que nós venhamos produzir. Porém, o que nós não conseguimos fazer, Ele executa, Ele realiza, Ele cria, Ele providencia para mostrar para nós que mesmo que nós venhamos estar dentro de um cativeiro, Ele cria situações de vitória para quebrar as paredes e as bases dele, mudando assim o curso e a circunstância que nós estamos, para mostrar para nós que aquele que predisse e sonhou conosco, Ele é cumpridor de promessa. Então, nesta manhã, em nome de Jesus, creia e não desista, que nós contemplaremos a face adorada do Rei, trabalhando e pelejando pelas nossas vidas. Talvez você não esteja entendendo nada e você diga: pastora Ivna, tudo que eu tenho vivenciado até hoje se chama vergonha, se chama angústia, se chama tribulação. E eu digo para você que em meio a esse ribuliço que a tua vida tem passado, em meio a essa grande turbulência e vendaval que tu tem vivido, que hoje tu se encontra de ponta cabeça, Deus, o Senhor, se utilizará dessa situação para restituir a tua história e mostrar que nessa guerra você não luta sozinho. Deus está lutando com você e nessa manhã Ele te restituirá as lágrimas que foram derramadas, as lutas que você travou e as noites que você passou acordada pensando no tamanho desse vendaval e nesse ribuliço terrível que a tua vida tem sido, aleluia, afligida, e a luta que tu tem sido, aleluia, submetida a passar. Eu creio que nessa manhã nós não iremos, em nome de Jesus, ser envergonhados. É por isso que eu te digo, querido, não questione como Deus está trabalhando. Eu quero que você esteja vendo o braço de Deus estendido, fazendo uma grande revolução por você e para você. A Bíblia fala que operando Deus, ninguém pode atrapalhar. É por isso que nessa manhã você contemplará, em nome de Jesus, que o tempo da tua vitória é chegado. Aquele que nos fez promessa, Ele velará para cumpri-las. Abre bem os teus olhos, porque tu começarás a contemplar o Todo-Poderoso de forma tremenda, honrando você pelo momento que você foi esmagado. Lembre-se, meu querido, quanto mais você é amassado azeitona ungida, mais você tem, aleluia, azeite para dar. Então fica na dependência do Senhor, porque há grandes promessas, aleluia, que o Senhor nos tem feito, e eu creio que em resultado dessa grande luta, o Senhor há de executar cada uma das promessas que Ele nos tem feito, para mostrar que Ele é Deus e Ele não falha. Deus vai honrar você, mulher. Creia, Ele te exaltará, varão. Pode ter certeza que as aflições desse tempo presente não há que possam ser comparadas com as vitórias que Ele tem para nós revelada, reservada para a glória do Senhor. Não recua, não recua. Deixa de fazer questionamentos e deixa de ser besta. Tem gente que vive a moda menino, preocupado com o que vão dizer, preocupado com o que vai falar. Eu já passei dessa fase faz tempo. Enquanto os cachorros estão latindo, a carruagem está passando. Enquanto o povo perde tempo falando em você, você está produzindo e crescendo. Portanto, em nome de Jesus, deixa falar o que quiser. Eu digo muito e vou repetir hoje, que falem bem ou mal de mim. O que eu quero mesmo é que você não me esqueça, que eu seja alguém que tenha marcado a sua
sua história. E de um jeito ou de outro eu lhe digo, Deus, o Senhor, de forma tremenda e poderosa, vai surpreender. Não é você não, é quem não acreditou no que Deus está falando, no que Deus está preparando para a tua vida, para executar. Portanto, nesta manhã, glorifica ao Senhor, porque vai ser grande a reviravolta que Deus vai fazer na tua vida. Sustenta-te, pois, nessa poderosa mão e creia que o Senhor que muda história, Ele fará coisas extraordinárias para te abençoar e para te exaltar. Um tempo de crescimento, um tempo de bênção, um tempo de renovo é chegado na minha vida e na tua vida. Portanto, glorifica, exalta, bendiz o nome deste que é poderoso, porque eu tenho certeza que Ele vai, aleluia, da tua vida e da minha vida cuidar. Nesta manhã, nós contemplaremos o céu aberto e o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tem poder sobre os demônios, agirá em favor da minha vida e da tua vida. No livro de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 20, nós contemplaremos o Senhor ali de forma tremenda e poderosa, repreendendo um espírito imundo. E eu creio, aleluia, que neste momento, esse espírito mudo e surdo, que tem tentado impedir você de ouvir a palavra de Deus e fazer com que ela desça no teu coração e produza aquilo pelo qual ela foi lançada, Deus, o Senhor, nesta manhã, está arrancando esse espírito maldito que tem trazido desespero dentro da tua casa. Sim, porque aquela criança tinha um espírito do inferno que a impedia de ouvir uma ordenança do céu através da vida do seu pai. E diante daquela ocasião, o pai, em desespero, jogou o menino nos pés do Senhor e disse: Deus, tem misericórdia. E naquele momento ele disse: tu tem fé? Ele tem um não. Mas o Senhor disse: ô geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Nessa manhã Deus manda dizer: use da autoridade que Deus te deu. Porque na mesma hora a palavra do Senhor fala que o Senhor estendeu a mão, repreendeu, e aquele capeta saiu, e aquele jovem nunca mais passou a ser endemoniado. Ei, quando Deus, o Senhor, limpa, liberta, transforma, Ele verdadeiramente faz a obra para ficar feita. Deus nessa manhã manda dizer: lembre-se, eu fui manifestado e morri na cruz do Calvário para desfazer as obras infrutuosas do capeta e dar liberdade à tua alma pesarosa. É por isso que nessa manhã, querida, eu quero convidar você a colocar diante do Senhor a tua vida e acreditar que hoje Ele, de forma tremenda e poderosa, abrirá aquela porta da providência e nós vamos crer e vamos ver a glória de Deus. Eu creio que nessa manhã o Senhor há de intervir de forma poderosa e repreender toda e qualquer situação que seja insolúvel, que nos impeça de contemplar o trabalhar do nosso Pai. Ele, de forma tremenda e poderosa, restaura a tua e a minha confiança, e a nossa fé alicerçada no Senhor nos fará caminhar mais uma légua do lado deste Deus que não perde, deste Deus que só ganha. Creia, a vitória crida hoje será a vitória alcançada amanhã. Eu não tenho a menor dúvida de que nessa manhã o Todo-Poderoso, o nosso bendito advogado, o guarda de Israel, peleja pela minha vida e pela tua. Ainda que tu tenha caminhado, aleluia, numa marcha de inglória, Deus, o Senhor, tira você desse caminho e te põe numa marcha que te conduzirá vitoriosamente rumo à vitória que Deus está preparando para a minha vida e para a tua vida. Eu creio que nesta manhã o maior interessado em contemplar as minhas bênçãos e a tua é o Cordeiro vivo de Deus, que morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida abundante. Portanto, nessa manhã, em nome de Jesus, encoraje a sua fé, porque o nosso Deus é poderoso para salvar, para libertar, para abençoar, para mover, para promover e para nos garantir vitória em dias de adversidade. Vamos orar ao Pai e apresentar a nossa vida na certeza de que Deus, o Senhor, está por nós a trabalhar. Espírito Santo querido, na tua presença estamos agora e te apresentamos a nossa vida. Senhor da glória, tu tem contemplado o Espírito Santo? Sim. Aleluia. Tu tens visto, meu Deus, as lutas que temos passado. Tu tem contemplado, Senhor. Só tu, meu Pai, tem contemplado as nossas lutas. É por isso que estamos aqui, diante da tua presença, te apresentando, meu Senhor, essa nossa campanha. Ah, meu Pai, porque cremos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Espírito Santo, dá-nos uma vida vitoriosa. É tu, meu Senhor, que nessa manhã, de forma tremenda e exaltada, ah, meu Pai, de tomar as rédeas da nossa vida na tua mão e nos conduzir em vitória.
vitória. Meu Deus, eu creio que o final é melhor do que o começo. Portanto, meu Senhor, haja hoje de forma tremenda e poderosa. Tu, que é o agente transformador, restaurador, arregimentador de promessa, e age, meu Senhor, de forma maravilhosa, criando situações que possa produzir vitória abundante na vida daqueles que têm feito do Senhor autor das vossas vidas. Meu Deus e meu Pai, que essa seja uma manhã de providência. Neutraliza agora todo espírito do mal. Queima, Jesus, todo espírito das trevas enviado do inferno para difamar, para acusar, para desmantelar, para torcer, para distorcer, para atrapalhar, para rebelar, para atribular a vida daqueles que têm buscado a tua presença. Espírito Santo querido, vai queimando agora toda a inquietação do inferno. Queima, Jesus, esse espírito de morte, esse espírito de suicídio. Queima toda acusação do diabo, Senhor. Tudo aquilo que foi levantado para trazer derrota. Vai desmontando agora todo o trabalho do capeta do inferno. E age, meu Senhor. Age, meu Senhor. Age poderosamente na nossa vida. A tua palavra diz que tu és o Deus que ajuda, que tu és o Deus que neutraliza toda obra do mal. Senhor, me mostrará Managasuité. Nos mostra agora uma forma de orar, uma forma de buscar, para que tu possa, meu Senhor, de forma tremenda e poderosa, botar por terra todo o atrapalho. Olha Deus queimando agora todo o atrapalho do mal contra a tua vida. Olha Deus estendendo a mão agora e arrancando o impedimento. Oh, rebeneguexé, ramantu kamanavasuitéria. Vai queimando agora todo impedimento do diabo. Senhor, neutraliza agora todo o ferrolho do diabo, toda a força do inferno. Seja quebrada a caplácia. Rumiando comanavasuité. Vai queimando agora, Espírito Santo. Vai quebrando as forças. Vai quebrando as forças do maligno. Solta as vitórias da igreja. Solte. Solte. Deus, tira da frente dessa placa de venda de casa esse espírito do impedimento para atrapalhar com que a tua serva, com que o teu servo receba esta vitória que já foi prometida. Eu creio, Satanás pode até ter conseguido nesses dias uma vitória parcial, porém a vitória que Deus tem para nós, ela durará para sempre. Ela vai ser como um divisor de águas na tua vida. Meu Deus, afasta agora, afasta toda ação do inimigo, neutraliza toda ação das trevas. Eu creio que tu há de providenciar recursos e armas para que venhamos vencer neste dia que se chama hoje. Queima toda murmuração do nosso coração, que essa seja uma manhã de providência. Espírito Santo, nos ajuda, nos capacita, alegra o nosso coração e providencia vitória na nossa vida e nas nossas causas. Eu creio que tu estás a pelejar e trabalhar pela nossa vida, porque aquele que começou a obra há de completá-la. Por isso eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, que Deus seja louvado. É isso aí, povo de Deus. Estamos finalizando aqui, é claro, a nossa primeira oração, e eu tenho certeza que daqui pro meio-dia, Deus vai providenciar, aleluia, para minha vida e para tua, oportunidades e vitórias que só Ele pode e Ele faz, para mostrar que Ele é Deus, e operando Ele, ninguém atrapalha. Que Deus te abençoe neste dia, em mais um dia de campanha, 6º dia de campanha, o dia da providência e do favor de Deus. Na FM Gospel tem Gospel em Vila Medeiros. FM